Bom, a ATM é a articulação temporomandibular, que é a articulação que fica na frente do ouvido, né? É a articulação que tem a função do quê? De abrir e fechar a boca e fazer os movimentos mandibulares. A queixa do paciente que me procura é a seguinte: o paciente refere dor de cabeça nos músculos da cabeça, refere dor de ouvido, zumbido no ouvido ou sensação de ouvido tampado. Esses pacientes geralmente vêm indicados pelo otorrino, que não conseguem fazer algum diagnóstico. O paciente também refere enxaqueca, dor de cabeça, né? Algumas enxaquecas que o neurologista também não consegue diagnosticar, eles acabam indicando para o cirurgião bucomaxilofacial. E dentre as queixas mais importantes do paciente está que ele tem dificuldade de abrir a boca, de mastigação, né? Ele tem dificuldade de mastigar alimentos duros, né? E tem dor local e dor na mandíbula, né? Que às vezes é uma dor que também vem para a região do pescoço, é uma região cervical, né? E espalha por toda a cabeça. Bom, a disfunção de ATM é quando a gente apresenta uma doença mais avançada da articulação, quando a gente apresenta um deslocamento do disco articular, que é um disco que protege a cabeça do côndilo, né, que é essa cabeça da articulação. Então a gente pode apresentar um deslocamento anterior, um deslocamento medial, um deslocamento lateral e também um deslocamento posterior. Quando a gente apresenta um deslocamento anterior, é quando o paciente tem dificuldade de abrir a boca, né? E ele às vezes escuta aquele estalo, aquele barulho que incomoda o paciente. E às vezes o que acontece? O paciente começa a gastar o côndilo, então ele começa a ter um facetamento, uma degeneração da cabeça do côndilo, esse é o nome que a gente dá mais específico. E às vezes o paciente consegue voltar esse disco para o lugar quando ele abre a boca, que a gente chama isso que é um deslocamento com redução. Né? Então, e alguns pacientes, quando vai evoluindo a doença, começa a não ter mais a redução desse disco, que é quando o paciente começa a ter problemas reais de abertura de boca, né? De movimentos mandibulares e para mastigar comida. Bom, os tipos de disfunções de ATM, a gente usa uma classificação chamada classificação de Wilks. Então a classificação ela vai de 1 a 5. Na verdade, da classificação de 1 a 3, convencionalmente, são casos mais leves, né? Moderados. E da 3 a 5 são casos mais de moderados a avançados, a severos, né? E aí vai ter uma diferença do tratamento dos pacientes, que vão ser entre tratamento conservador e o tratamento cirúrgico. Geralmente o paciente que tem a classificação de Wilks 1, 2 e 3, geralmente a gente faz uso de placa, uma placa protrusiva inferior rígida, né? Então o tratamento convencional, o paciente vai usar essa placa por 24 horas por 8 semanas associado à fisioterapia. Nessas 8 semanas, que são 2 meses, a pessoa vai voltar ao consultório, ao ambulatório de bucomaxilo para fazer o ajuste das placas e a gente mantém uma placa com o quê? Com pontos cêntricos posteriores e excêntrico de caninos. Então isso é uma placa que ela tem que ser tratada pelo cirurgião bucomaxilo. Então o paciente precisa voltar para fazer esse retorno. E junto com isso vai fazer a fisioterapia. Né? Com a fisioterapeuta vai fazer mobilização dos músculos da mandíbula, vai fazer exercícios específicos de abertura de boca, de lateralidade, vai fazer ultrassom, TENS e vai fazer acupuntura quando for necessário. Já os pacientes que vão passar por tratamento cirúrgico são pacientes que têm uma patologia um pouco mais avançada da doença articular. O que é isso? Seriam os pacientes Wilks 3 que não foi feito um sucesso o tratamento conservador, quer dizer, ele não respondeu bem ao tratamento conservador, e seria o Wilks 4 e o Wilks 5 seriam feitas cirurgias. O Wilks 3 e 4, a gente tem um tratamento que chama-se artroscopia da ATM. O que é isso? A gente entra num acesso minimamente invasivo, que seriam isso? Seriam 2 portais, são 2 pontos na frente do ouvido, que a gente entra um com uma ótica, que é uma câmera, que a gente usa para fazer uma navegação de diagnóstico, quer dizer, a gente vai ver como é a doença dentro da articulação. E a gente acaba tratando esse paciente, reposicionando o disco e usando medicações e viscosuplementação, que é com ácido hialurônico, para reposicionar o disco e tratar o paciente.
O outro tratamento, quando o paciente tem uma doença um pouco mais avançada, que seria o paciente Wilks 5, são pacientes, ou 4 que a artroscopia não fez sucesso, o que a gente tem que fazer? Tem que fazer um procedimento chamado artroplastia, ou discopexia. O que é isso? É um procedimento que a gente tem que fazer um acesso mais aberto, né, que é uma incisão de mais ou menos 1,5 cm a 2 centímetros na frente do ouvido, né, que a gente fala, e na verdade a gente acessa direto o disco. Então a gente vai lá, pega o disco, reposiciona o disco em cima da cabeça do côndilo e a gente usa uma âncora, que é como se fosse um parafuso, que é para prender esse disco na cabeça do côndilo, né? E a gente tem um outro tipo de cirurgia que a gente faz, que é quando a gente tem que fazer uso da prótese da ATM, que aí já é um dispositivo, né, que a gente tem que usar metálico para fazer reconstrução do côndilo. Esses são casos indicados muito especificamente, quando a pessoa às vezes tem um tumor na cabeça do côndilo, que a gente precisa reconstruir, e casos que a pessoa tem uma doença tão avançada que a pessoa perdeu praticamente toda a cabeça do côndilo. Então a gente precisa devolver a função para esse paciente através de uma prótese. Então, são esses os tipos de tratamento que a gente tem. E cada um dele depende do tipo da doença articular que você tem, né? E da evolução da doença.